Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e que essa paz ela venha alcançar toda a família da graça de Deus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre a última profecia do Antigo Testamento a respeito da vinda do Senhor para Israel. Amém? Vamos lá. Louvado seja Deus. E eu não posso deixar de lembrar a todos os irmãos que nos acompanham, continua, louvado, compartilhando com outros amigos, outros irmãos, essas mensagens da graça. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, porque elas são como luz para os nossos entendimentos. Louvado seja Deus, e vamos se desapegar do sistema religioso e ficar com a palavra do nosso Deus, amém? Que revela para nós dentro das Escrituras as verdades de Deus, a teologia de Deus. Qual é a vontade de Deus para toda a humanidade? Então tá aí a palavra do Senhor. Então inscreva-se no canal, continua deixando seu joinha e vamos para mais um estudo da palavra de Deus. Louvado seja Deus. A última profecia do Antigo Testamento, aleluia, que fala sobre a vinda do Senhor Jesus para Israel. Tá bom? Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos já entrar aqui na introdução. Louvado seja Deus. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Diz assim: Eis que eu envio o profeta Elias. Profeta Elias aqui se refere não ao Elias tesbita, não, é João Batista. Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, a palavra de Deus está revelando que iria vir o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra de Israel com maldição. Está aí a profecia. Nesta mensagem de hoje, nós discutiremos a importância da interpretação contextualizada da profecia ou das profecias do Antigo Testamento, para compreender a vinda do Messias, algo que é ignorado pelo cristianismo contemporâneo. Então eu queria chamar a atenção aqui dos estudiosos, daqueles que estudam teologia, que fazem a exegeses, os exegetas, né? Louvado seja Deus, que respeitem
os métodos de interpretação. Se a profecia do Antigo Testamento da vinda do Messias para Israel não traga para o futuro, se cumpriu lá em Israel, Israel bíblico, Israel que transgrediu a lei de Moisés, do qual Deus prometeu através dos profetas, como disse em outros vídeos, que eram todos judeus, profeta Jeremias, por exemplo, que profetiza que Deus iria fazer com o povo de Israel uma nova aliança. Está lá em Jeremias 33, 31. Então, louvado seja Deus, a vinda do Messias para Israel e não é para o arrebatamento futurístico. Então que os exegetas, os doutores, pegam as profecias de Daniel, que fala a respeito da queda do templo, e traz para o ano 70, e não para o futuro, louvado seja Deus, das igrejas contemporâneas. Louvado seja Deus. Então está aí um versículo bastante importante. A mensagem escrita, a última profecia do Antigo Testamento, falando a respeito de João Batista. E louvado seja Deus, a palavra de Deus aqui prometendo que haveria um dia grande e terrível do Senhor contra Israel. Versículo de número 1 do capítulo 4. Porque eis que o dia do Senhor vem ardendo como fogo. Para Israel, irmão. Louvado seja Deus. Não pegue esse versículo, doutor, e não traz para o futuro da igreja contemporânea, louvado seja Deus, fazendo um terrorismo, louvado seja Deus, trazendo aí um apocalipse, a terra vai tremer, a terra vai abrir. Pelo amor de Deus, vamos interpretar as escrituras, porque essa profecia está mandando a gente, louvado seja Deus, para os dias de Jesus, os dias de João Batista, os dias, louvado seja Deus, dos fariseus, escribas e fariseus, e nós vamos provar isso aqui, tá bom? Agora, nesse estudo da palavra do Senhor. Então, para todos os estudantes da Bíblia, louvado seja Deus, é como eu costumo dizer nas nossas mensagens, louvado seja Deus, a Bíblia, ela foi escrita, louvado seja Deus, por homens judeus. Os 5 primeiros livros da Bíblia para Israel, lei de Moisés, era tudo para Israel. Não tem nada para gentil, para estrangeiro. Tudo para Israel. Louvado seja Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia é para Israel. Livros históricos de Israel, história de reis, poesias de Salomão, tudo judeu, de judeu para judeu. Livros proféticos, profeta maiores e profeta menores. Não tem nenhum profeta estrangeiro, todos na escala de Israel. Israel, Reino do Norte, e Judá, Reino do Sul. Profetas de Israel e profetas de Judá. Tudo judeu, tudo hebreu. Está entendendo? Acabou o Antigo Testamento para Israel? Sim. Nós estamos aqui no último livro, Malaquias, a última profecia.
mas que, entrando para dentro dos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós já começamos a entender as profecias do último livro do Antigo Testamento, que fala a respeito de João Batista. Está aqui. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos de Israel, todos os que cometem iniquidade em Israel, serão como palha. Porque o pecado é transgressão da lei mosaica. 613, louvado seja Deus, mandamentos que ninguém conseguia obedecer. Então, todos se tornaram transgressores da lei. Muito bem. Então, nós observamos que pecado, transgressão de lei para Israel. E foi isso que Jesus veio fazer. Louvado seja Deus, resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 24:15. Louvado seja Deus. Então está aqui. Continuando aqui. Versículo 2: todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhe não deixará nem raiz nem ramo. Pai Israel, não traga esse texto para o futuro. Não faça, louvado seja Deus, um terror aí dentro do sistema religioso para os dias de hoje. E obedeça à interpretação. Malaquias, louvado seja Deus, 300 anos antes da manifestação de João Batista no Rio Jordão. Muito bem, tá aí. Então tá aí. Glória a Deus. Por fim, esclareceremos a importância de João Batista e sua relação com a última profecia do Antigo Testamento. O cristianismo tradicional ignora as profecias do Antigo Testamento sobre o cumprimento da vinda do Messias prometido para Israel. Não pode ignorar isso. Jesus veio para Israel. Última profecia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Agora usaremos esses métodos de interpretação. Os textos também serão interpretados sobre a ideia que, para os judeus contemporâneos de Cristo, do tempo de Cristo, a história estava dividida entre a antiga e a nova aliança. Louvado seja Deus, era duas eras. Os primeiros cristãos esperavam uma única vinda de Cristo. Os primeiros cristãos que se tornaram cristãos no tempo de Jesus eram judeus. Os primeiros cristãos que esperavam uma única vinda de Cristo, o dia do Senhor, que traria julgamento ou nova aliança em plenitude à ressurreição dos mortos. Era isso que eles esperavam. Precisamos discernir bem os sentimentos dessas pessoas que viveram naquela época e não ignorá-las, pois em todos os versículos que apresentaremos há fortes indícios
de que elas estavam incluídas. João Batista veio antes de Jesus nascer e iniciar o seu ministério, anunciando a chegada do príncipe de Israel. Olha aí o que João Batista veio fazer. Conforme anunciado em Malaquias, né? Malaquias 5, onde nós lemos Malaquias 4, versículos 5 e 6. Após os 300 anos desta profecia, surgiu João Batista. Vamos lá? Vamos lá. João Batista, depois de 300 anos, surgiu João Batista. Vamos ver aqui o que João Batista prega. Uma profecia, a última profecia do Antigo Testamento, cumprindo-se em João Batista, sobre a vinda do Messias para Israel, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. João Batista, irmão. Não traga isso para o futuro, é lá. Muito bem, vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Mateus, livro histórico de Mateus 3:7. E vendo ele muitos fariseus, olha quem que estava indo para o batismo de João Batista no Jordão. Fariseus e os saduceus que vinham ao batismo. Dizia-lhe, João Batista dizia a eles: raça de víbora, cobras venenosas, escribas, fariseus e saduceus, quem vos ensinou a fugir da ira? A ira futura. Ira futura. O juízo está para vir sobre fariseus. Quem que eram os fariseus? Os mandatários da lei de Moisés, os que governavam a religião do judaísmo em Israel, os que bateram de frente com Jesus no templo. Louvado seja Deus. Olha bem, quem era que João Batista estava chamando de raças de víbora? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista dizendo para eles: arrependem, raças de víboras. Para fariseus, escribas, saduceus, era eles, irmão. Muito bem, versículo 12. João testificando de Jesus, em sua mão tem pá, ele limpará a eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo e nunca se apagará. Que nunca se apagará. Juízo sobre Israel. Por que não se pregam isso hoje? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos continuar aqui. Assunto importantíssimo. Dentro desta palavra, louvado seja Deus, dentro desta palavra, louvado seja Deus, sombrias e dura, típica da linguagem apocalíptica judaica, não encontramos precisamente
a nova aliança, esperançosa como anunciada por Jeremias. Nem o abençoado rei prometido em Jeremias 23:5 como os santos do Altíssimo recebendo o reino. Daniel 7:18, menos ainda o estabelecimento de um pacto de paz, como anunciado em Ezequiel 34 e 37. No final do tempo da revelação profética da antiga aliança, depois de uma lista de acusação contra Israel, presta atenção, Jesus veio para Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Contra Israel, que reflete sua delicada situação de imoralidade, abandono das exigências da aliança. As últimas palavras de Deus ao povo de Israel são as seguintes. Vamos lá. Malaquias, vamos voltar para Malaquias. A última profecia foi de Malaquias. Louvado seja Deus. Malaquias para as 12 tribos. Para Israel. As 12 tribos. Não tem mais 12 tribos, hein? As 12 tribos sumiu. Israel está disperso por todo o globo. Louvado seja Deus. Não tem mais ninguém que pode falar, eu sou da tribo de Judá, ele é da tribo fulana, ele é da tribo cicana. Não existe mais isso. Acabou. O antigo Israel sumiu, desapareceu. Se tornou país novamente há 70 anos atrás. Tá bom? Então vamos entender aqui a palavra do Senhor. Capítulo 3 de Malaquias, verso de número 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. João Batista. Preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. A expectativa de Israel naquela época era a chegada do Messias. Louvado seja Deus. Então, o texto está dizendo, né? Louvado seja Deus. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Versículo de número 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer? Olha que coisa. Porque ele será como fogo do ourives. Sabe o fogo do ourives? Aquele artesão que mexe com espada, queimando ela no fogo, derretendo e fazendo aquele aço, aquele que mexe com ouro, louvado seja Deus, provado no fogo. Está aqui o fogo do ourives e com o sabão do lavandeiro. Ele veio para purificar Israel. Mas é como disse João, que também pregou, ensinou para o povo judeu. Ele veio para os que eram seus, capítulo 1 de João, livro histórico, verso 12. Mas os seus não receberam. Mas todos os que receberam, ainda judeus, foram chamados ou foram feitos filhos de Deus. Aos que rejeitaram, louvado seja Deus, são como párias. E os que aceitaram, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Porque, na verdade,
João, o Evangelho de João é da circuncisão. Tiago, da circuncisão. Pedro, carta de Pedro, da circuncisão. É tudo para judeu. Carta de Judas, da circuncisão. Vocês observam dentro da história que Tiago e Pedro chegam a discutir a respeito de Paulo. Agora, Paulo, depois que se converte, vai ao terceiro céu e recebe o ministério da reconciliação, do qual se torna apóstolo dos estrangeiros, dos gentios. E só depois que Paulo começa a pregar aos gentios, é que os gentios são. Louvado seja Deus, é chamado à graça, chamado à salvação. Mas Jesus levantou Saulo, que se tornou Paulo, para pregar aos gentios. Mas Pedro, Tiago, João, Mateus, louvado seja Deus, Judas, está tudo escrito em Mateus, capítulo 10, verso 5. Do 1 ao 5, você vai ver o nome, a lista dos discípulos, todos judeus que foram incumbidos de pregar, pela ordem de Jesus, somente a casa de Israel. Esse evangelho não era para gentios, só para Israel. É por isso que a última profecia sobre a vinda do Messias para Israel está aqui no livro de Malaquias, a última profecia. E nós não podemos fazer vista grossa sobre isto. Muito bem. Por essa razão, essa profecia e o seu conteúdo não se aplica nem aos cristãos do primeiro século e nem aos cristãos de hoje e nem ao próprio povo de Israel de hoje, que não tem nada a ver com o Israel antigo. Louvado seja Deus, porque o templo caiu no ano 70, já aproximadamente quase, né, irmão? Ainda falta ainda, louvado seja Deus, aí aproximadamente 57 anos para inteirar 2000 anos que o templo caiu, mas você observa que depois que o templo caiu, acabou Israel. Israel foi sendo exterminado, louvado seja Deus, porque rejeitaram o Filho de Deus. Então, a ira de Deus, ela foi emplacada sobre Israel. Era por isso que João Batista dizia, raças de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Não é o futuro nosso, não, é o futuro de Israel, que foi no final, na queda do templo no ano 70. E por incrível que pareça, amados ouvintes, louvado seja Deus, eu fico impressionado, porque que na Bíblia, em toda a Bíblia, não está escrito sobre a queda do templo pelos apóstolos que viveram nessa época, como o sistema religioso ou a teologia sistemática, louvado seja Deus, nos seus ensinamentos não cita. Ela diz que João viveu no ano 90, 95, 96, pelo imperador Domiciano que o prendeu. Nós temos dúvidas sobre isso porque 20
anos ou 26 anos depois do fato ter ocorrido, a queda no templo, os romanos entrou e houve uma matança. Louvado seja Deus, isso não entrou na história do Apocalipse. Louvado seja o nome santo do Senhor. E era para ter entrado, porque qualquer fato que ocorre no mundo hoje, por exemplo, a Torre Gêmeas, por exemplo, outro lugar assim importante de um certo país, se for bombardeado, entra na notícia imediatamente. E apesar de ter ocorrido dentro da história secular de Flávio Joséfo, que também nos livros seculares explica sobre isso, não está escrito na Bíblia. Mas, em aspas, não está escrito, né? Porque nas profecias de Daniel está escrito que o templo, Jerusalém, ia ser cercada. Não foi no ano 70, irmão? Não está escrito que Jesus disse também que ia ser cercada Jerusalém e que eles seriam, né, o juízo viria sobre eles. Enfim, está escrito nas escrituras as profecias. Mas se João estava preso na ilha de Pátimo e ele tinha alguém, ou ele mesmo escrevia lá na ilha de Pátimo os acontecimentos, louvado seja Deus, sobre as 7 igrejas da Ásia e outros acontecimentos que aconteciam sobre o Império Romano, por que não escreveu sobre a queda? Louvado seja Deus. Por que não está nas escrituras? Louvado seja Deus. Que seria muito importante para todos estudarem sobre isso, o que aconteceu naquele dia. Louvado seja Deus. Muitos fatos foram ocultos dos leitores, dos estudiosos da Bíblia, mas aí nós vamos fazer uma ponte lá do livro de Daniel para os dias dos apóstolos, os dias de Jesus, a palavra de Deus se cumprindo, o príncipe chegou. Louvado seja Deus, e ele ia ser tirado. Louvado seja Deus, sem ter cometido nenhum pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a cidade de Jerusalém ia ser cercada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jerusalém ia ser destruída. Tudo se cumprindo. Louvado seja o nome. Nos dias de Jesus. E não é futurística, como o sistema religioso aplica nos dias de hoje. Irmãos, que Deus abençoe. Esse estudo é um pouco assim, grande, né? Não dá tempo de nós estar comentando, mas Deus abençoe. Continua nos assistindo, continua se inscrevendo.